Ao chegar ao final da cerca, ela não viu nada além de um vasto vazio à sua frente. De repente, ouviu uma voz atrás dela, e mais um passo e você estará na escuridão eterna sem retorno. Ela parou, não deu aquele passo e se virou. Lá estava Jesus Cristo, como um homem de cerca de 33 anos, exatamente como sempre ouvirá falar. Pensou, e meu Deus, é isso que ouvi minha vida inteira e agora estou vivenciando. Aos 55 anos, ela recorda que, aos 35, tentou tirar a própria vida. Estava profundamente envolvida com drogas, álcool, bruxaria e cartas de tarô, podendo ler a sorte das pessoas e contar tudo a elas. Passou por muitas experiências demoníacas. Anos depois, tentando sair desse mundo oculto, foi a uma igreja qualquer. O pastor a chamou do fundo e começou a profetizar sobre ela. Na época, ela achou que ele estava louco e nem ouviu o que ele disse. Pensou que ele estava cheio de bobagens. Então, ele parou e disse: Deus me mandou te dizer que ele te vê quando você está em casa chorando sem nem saber por que está chorando. Isso chamou sua atenção, pois era exatamente o que ela fazia todos os dias daquela semana. Pensou: esse homem está ouvindo alguém. Ele está ouvindo algo. Então, prestou atenção. Ele disse que Deus iria usá-la de uma maneira poderosa, dando-lhe músicas para compor, e realmente isso aconteceu. Mas o diabo tentou tirar sua vida. Cerca de 15 anos antes dessa tentativa, ela ficou viciada em analgésicos e começou a ser fisicamente abusiva com seu filho. Fez algo que não conseguia perdoar, bêbada, disse ao filho para se enforcar e jogou uma corda para ele. Isso aconteceu há mais de 20 anos. Ela estava muito bêbada e cruel, e ele quase seguiu suas instruções. Não conseguia acreditar no que havia feito e em quem havia se tornado. Gritava para Deus: Deus, você pode me perdoar? Eu sou perdoável? Mas não obteve resposta. Pediu um sinal na TV, na estrada, em qualquer lugar, mas nada aconteceu. Começou a culpar Deus, dizendo: vou fazer isso por sua causa. Tomou muitas pílulas e deitou na cama. De repente, estava atravessando algo que parecia um saco de lixo preto. Não sabia o que era, mas estava atravessando. Não era céu nem inferno, e nunca ouvirá falar desse lugar. Não acreditava em purgatório, mas estava num deserto, sabendo que a terra estava atrás dela. Viu sua mãe, a quem adorava, mas sabia que não era Deus, pois sua mãe estava viva e não havia falecido. Perguntou: o que você está fazendo aqui? Sua mãe não falou nada, exceto uma coisa: olhe, ali está Jesus. Ela apontou para um celeiro no deserto com uma cerca branca na frente. Olhe, ali está Jesus, significando que ela não devia adorá-la, mas a Jesus. Caminharam até a cerca, e Jesus estava sentado ao lado do celeiro, parecendo um garoto de 12 anos com cabelos castanhos cacheados. Ele estava ensinando homens mais velhos, vestidos como fariseus ou escribas, que estavam intrigados com o que ele dizia. Ela pensava: por que Jesus parece uma criança? Continuaram andando pelo celeiro, e ela ainda olhava para trás, confusa com a aparência de Jesus, enquanto prestava atenção à cerca branca. Chegou ao final da cerca e não viu nada à sua frente além de um vasto vazio. Então, ouviu uma voz atrás dela: e mais um passo e você estará na escuridão eterna sem retorno. Ela parou, não deu aquele passo e se virou. Lá estava Jesus Cristo, como um homem de cerca de 33 anos, exatamente como sempre ouvirá falar. Pensou: e meu Deus, é isso que ouvi minha vida inteira e agora estou vivenciando. Recuou, ficando cara a cara com Jesus, a apenas alguns passos de distância. Ele estava do outro lado da cerca, ao lado do celeiro, e ela deste lado. Nunca cruzaram a cerca, que permaneceu entre eles o tempo todo, algo importante de lembrar. Jesus olhou diretamente nos olhos dela, não com um olhar severo, mas neutro. Ela não sabia o que ele estava pensando, mas lembrava de todas as coisas ruins que havia feito. Ele a deixou lá, refletindo sobre tudo por um tempo. Então, Jesus parou, abaixou a cabeça porque era mais alto que ela, e sorriu o sorriso mais bonito.
colocou a mão no ombro esquerdo dela e disse: Eu te perdoo. Você vai ensinar a minha palavra às pessoas. Ela ficou confusa, pensando que ele tinha errado a pessoa. Tinha apenas educação até a 8ª série e, 2 meses depois, foi presa. Nem sabia que a palavra de Deus era chamada de palavra de Deus, pensava que era apenas a Bíblia. Mas Jesus foi muito claro ao dizer que ela não teria parte em religião ou denominação. Na época, ela não sabia nada sobre isso, mas agora entende. Ele explicou que existem diferentes religiões, como judaísmo e budismo, que dividem as pessoas. Dentro da igreja, também há várias denominações, cada uma com suas próprias crenças. Jesus disse que é uma relação pessoal e íntima entre ela e ele. Ele mostrou o futuro 16 anos à frente, o presente também o passado de 2000 anos atrás, tudo ao mesmo tempo. Embora as pessoas digam que não há tempo no céu, isso não é verdade. O tempo no céu não é como o tempo na terra, mas ainda existe. Jesus levou Lorna a esse tempo, e foi muito natural. Quando ele era criança, ela estava 2000 anos no passado, vendo-o com 12 anos. Naquela época, sua mãe ainda estava viva. Jesus não disse isso explicitamente, mas Lorna entendeu depois: quando eu trouxer sua mãe para casa, você entenderá tudo isso. E ela só compreendeu quando ele a levou. No dia em que sua mãe faleceu, Lorna correu para Deus e disse: Deus, estou indo para você. Entrego minha vida a você. Não estou brincando, estou totalmente comprometida, mas preciso da sua ajuda. Ela não sabia como fazer isso, mas Deus a ajudou. Foi como se ele tivesse tirado um véu dos seus olhos, e Lorna começou a entender tudo sobre aquele dia no deserto com Jesus. Até então, ela não entendia nada, mas quando se rendeu completamente, deixando drogas, cigarros e palavrões, as mudanças começaram a acontecer. Não foi de uma vez, mas com o tempo. E mesmo que escorregasse muitas vezes, ela sabia que precisava se levantar. Quando estava diante de Jesus, percebeu que ele olhava fixamente para algo além dela, com muita intensidade. Era como se ele estivesse olhando para todos. Quando Jesus colocou a mão no ombro de Lorna, ele a deixou sentir um pouco do que ele sentia. Era intenso, mas ela sabia que era apenas uma pequena parte. Se ele a deixasse sentir tudo, provavelmente explodiria. Jesus a fez sentir a dor de saber que perderia algumas pessoas que ele amava muito porque elas não o levavam a sério. Então, instantaneamente, ele a fez sentir amor, um amor que Lorna não conseguia explicar. Não era como o amor que conhecemos, era puro, algo que todos buscamos nos lugares errados. Jesus foi muito claro ao mostrar a Lorna que há uma parte de cada pessoa que é essencialmente dele. Ela não estava falando metaforicamente, nem dizendo que somos Deus, mas que somos parte do coração dele. É como se ele tivesse quebrado seu coração em bilhões de pedacinhos, dado cabeças e pernas a eles, e concedido livre-arbítrio, desejando que cada um o escolhesse. Para Lorna, não há nada mais significativo do que alguém que você ama querer você de volta, e é isso que Jesus quer. Ela percebeu que, embora algumas pessoas digam que Jesus parece distante, se você está salvo, ele está bem dentro de você. O sopro que você tem é o sopro de Deus. Ele não está tão longe quanto você pensa, está bem dentro de você e quer que o manifestemos em nossas vidas. Tudo o que Jesus lhe disse, Lorna encontrou na Bíblia nos últimos 4 anos, o que a surpreendeu. Foi quando ele começou a revelar tudo o que lhe mostrou, e ela entendeu o significado de cada coisa. Lorna lembra que Jesus estava com uma túnica que descia um pouco abaixo dos cotovelos, e aqueles homens ainda estavam à esquerda. Ele olhou para ela e virou a cabeça na direção daqueles homens. Quando fez isso, ela notou seu braço musculoso. Ficou ali pensando, sabendo que não estava no céu, mas que o céu estava bem na sua frente. 3 anos atrás, Lorna começou a entender por que Jesus lhe mostrou tudo isso. Estava deitada na cama, conversando com uma amiga, e começou a se lembrar de quando atravessou aquele saco de lixo e se viu no deserto. Ouviu Jesus dizer: "Lembra dos meus músculos. Aquela é minha força. Minha força te ajudará a superar sua dor e sofrimento, não a sua."
Jesus já estava mostrando a Lorna que iria ajudá-la. Ele a salvou de acabar no inferno, mas ela passaria por um inferno na terra em 16 anos e precisaria da força dele. Lorna continua experimentando essa força. No dia em que foi salva, foi como se Jesus tirasse um saco de lixo dos seus olhos, em 24 de abril de 2020, que ela considera seu novo aniversário. A primeira coisa que ele revelou foi aquela cerca, que ela não conseguia parar de pensar. Jesus disse que a cerca representava seus pecados, que estavam entre eles o tempo todo, e que ela precisava derrubá-la. Ao crescer no conhecimento do Senhor, Lorna entendeu que ele ainda fala em parábolas. Aquela cerca era uma grande parábola, e tudo o que viu significava algo para os últimos anos. O mais importante de tudo, segundo Jesus, era entregar sua vida a ele e fazer dele o Senhor da sua vida. Ele disse que ela tinha um coração perfeito. Lorna agradece a todos e deseja que Deus os abençoe.